Tá aqui. Minha parceira, Bárbara. Só passando para lembrar que estamos também ao vivo no YouTube, Pais Preparados, Filhos Felizes, no nosso canal. Olá, gente! A Dani Foros está com a gente. Estávamos com saudade da sua presença aqui, que bom! Hoje o tema é bem bacana, acho que você vai gostar. A gente vai falar sobre arquitetura cerebral e sobre o cérebro e todo esse processo que é tão importante no desenvolvimento das crianças, né? Então vamos lá, acho que é um tema que os pais, muitas vezes, eles perguntam muito sobre desenvolvimento, mas eles não entendem muito como é que funciona esse órgão tão importante aqui na vida de todos nós. E hoje o objetivo é trazer de forma simples e de forma tranquila um tema que é bem complexo. Então, espero que vocês gostem. A gente está ao vivo no YouTube. E lembrem sempre que no YouTube a gente apresenta material, fotos, os materiais gráficos, então fica mais fácil. Aqui você só acaba vendo o nosso rosto, né? Exatamente. Por que nós trouxemos esse tema? Porque eu acho que é um tema unânime. Em toda consulta de pediatria, todos os pais se preocupam. Doutora, o meu filho está se desenvolvendo bem? E logo na sequência sempre vem o complemento. E o que eu posso fazer para melhorar ainda mais? Então, a gente gosta aqui no Pais Preparados, nesse nosso canal, de oferecer ferramentas para que vocês, entendendo como as coisas funcionam, consigam criar situações e oportunidades que podem, sim, potencializar e otimizar o crescimento e o desenvolvimento do seu filho. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Esse é o capítulo 1 do livro, é um capítulo muito importante. A ciência vem trazendo muitas novidades, então, de 10 anos para cá, tem muita coisa nova que a gente não sabia, e antigamente falava, mas na minha época não tinha nada disso, mas é porque não sabia, e hoje a gente sabe. E de posse dessa informação, a gente sabe que podemos fazer muito para melhorar o desenvolvimento dos nossos filhos. Então, vamos, que o tema é denso, mas respira fundo, que a gente vai tentar trazer de uma forma mais leve, com algumas analogias, para que vocês realmente entendam esse tema de uma vez por todas. Isso, e como sempre a gente faz, vocês podem escrever as dúvidas ou aqui no Instagram ou aqui no YouTube, tá bom? Que a gente vai, conforme a aula for se desenvolvendo, a gente vai respondendo as dúvidas. O objetivo de fazer uma aula ao vivo é exatamente essa, para que vocês possam ter esse contato. E a gente vai, então, explicar todos os pontos que a gente vai passar, até para vocês já entenderem o que vai acontecer na aula de hoje. E aí, qualquer dúvida, a gente vai conversando para que a gente possa ficar aí sempre pertinho. Vamos lá, vamos falar sobre os pontos. O que a gente vai falar hoje, Rê? Então, primeiro vamos começar como o nosso cérebro é formado, como o meio ambiente interfere no desenvolvimento infantil. Então, hoje a gente sabe que não é só genética, eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim. Não, o ambiente pode realizar muita coisa, tá? Tanto para mais, com efeitos positivos, quanto para menos. Então, é sobre isso que a gente vai falar. O que você pode fazer aí na sua casa, com coisas simples, no seu dia a dia, sem investir muito dinheiro, brinquedos caros, nada disso, para turbinar a inteligência do seu bebê. E aí estamos falando, por isso que trabalhamos juntas, estamos falando de inteligências físicas, cognitivas e emocionais, que elas têm que andar em paralelo. Então, por isso que o nosso propósito aqui no Pais Preparados é justamente isso, a gente olhar para a criança com esse olhar integral, tá? Não dá para a gente falar em desenvolvimento físico e não pensar no emocional, porque vai dar ruim, né, Bá? Exatamente. Às vezes a gente acaba se preocupando com uma área,
só da vida, geralmente a área cognitiva. A gente quer que a criança aprenda a ler, que ela aprenda a falar, fale mais de uma língua, pesquisa escola bilíngue, como que a gente pode turbinar o QI, né, dessa criança. Mas hoje, mais do que nunca, a gente percebe o quanto a falta da inteligência emocional, inclusive, atrapalha na inteligência cognitiva das crianças. Então, sim, essa junção aí psi e saúde, ela é muito, muito importante, a saúde física, emocional, social, tudo isso é muito importante. E a gente finaliza com dicas, como sempre, tá bom? Porque aqui essa coisa de muito teórica, a gente sabe que é cansativo. O objetivo é ajudar com dicas práticas, para que vocês saiam daqui, como sempre, podendo aplicar aí com as crianças, filhos, alunos, quem está aí na sua casa, onde você cuida de uma criança, então é sempre importante. Então, vamos lá. Vamos. Para quem está no YouTube, tem uma fotinho que é do nosso neurônio. E o que são os neurônios? Então, os neurônios são a peça-chave para a formação do que a gente vai falar hoje, que é a arquitetura cerebral. E qual é essa peça-chave? Então, são células altamente especializadas, e para quem está no YouTube, tem lá a esquematização, corpo celular, os axônios e o núcleo da célula. Para quem está aqui no Instagram, imagina a palma da minha mão como núcleo da célula, os dendritos e aqui o axônio, que a gente chama de corpo celular. Então, é uma célula bem parecida e nós nascemos com bilhões e bilhões e bilhões de neurônios e a gente perde neurônios ao longo do tempo. Então, os bebês têm muito mais neurônios do que nós. Mas o que a gente precisa? Basta ter somente neurônios? Não, a gente precisa ativar esses neurônios. E como a gente consegue fazer essa ativação? Através das sinapses. Vou dar um exemplo bem simples para a gente entender mais ou menos como funcionam as sinapses. Então, imagina várias pessoas de mãos dadas, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Lembra da brincadeira do telefone sem fio? Uma vai passando a informação para outra, até que a informação chegue lá na ponta. E o que a gente quer? Que essas mãos elas fiquem segurando umas nas outras com muita força. Toda vez que a criança passa por um processo de aprendizado, de uma vivência, uma experiência, isso faz uma sinapse, ou seja, uma informação é passada por esse caminho. E toda vez que essa mesma via é ativada, imagine que essas mãos vão fazendo conexões cada vez mais fortes. Ou seja, vai ser muito mais difícil a gente interromper o fluxo de informação de uma corrente muito forte. Então, como que a gente consegue sinapses? É isso que a gente quer que as crianças tenham. Possibilidades para vivências e experiências, porque tudo vai fazer sinapse. E com essas sinapses, essa trama de neurônios, elas começam a se conectar e permitem que as informações consigam atingir áreas muito distantes do cérebro, de forma muito rápida. Então, imagina uma outra analogia, que a gente quisesse, aqui de São Paulo, ir passar umas férias lá na Bahia. Não é muito mais rápido se a gente for de avião do que, de repente, de ônibus ou de bicicleta? É exatamente isso que a gente consegue com as sinapses. Encurtar distâncias, permitir que essa velocidade de informação passe de um lugar para o outro muito rapidamente. E a gente sabe que lá dentro do nosso cérebro, cada área é específica por uma determinada habilidade. E é por isso, por exemplo, que algumas pessoas que têm um acidente vascular cerebral, mais conhecido como derrame, às vezes têm algumas áreas específicas e funções específicas
prejudicadas, porque vai depender muito bem da localização exata do dano cerebral. E hoje a ciência mostrou para a gente uma coisa maravilhosa, que a gente, através da neuroplasticidade, o que é a neuroplasticidade? A capacidade de recuperação dessas células, elas existem. E a gente consegue treinar, a gente consegue desenvolver as habilidades. Então, isso é extremamente importante, principalmente para quem? Para as crianças. Por quê? Porque elas estão em processo de formação, crescimento e desenvolvimento, principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Então, a gente chama na pediatria os primeiros 1000 dias, que é todo o período da gestação, mais os primeiros 2 anos de vida, como um período muito importante da primeira infância, que é um período de crescimento muito rápido. E sempre que a gente tem um crescimento muito rápido, tudo que interfere de forma positiva tem um ganho exponencial, mas todas as interferências negativas também. Então, por isso que é um momento de ouro, que a gente precisa saber o que acontece para proporcionar experiências positivas e otimizar e potencializar o crescimento das nossas crianças. Para quem está aí no YouTube, tem uma fotinho dos neurônios ao nascimento. Olha no primeiro mês de vida como já tem diferença e já tem uma conexão maior entre as tramas. Com 6 meses, essas tramas já estão muito mais conectadas e com 2 anos já tem trama para todo lado. E da onde veio tudo isso? Das sinapses, então das experiências positivas. Então, essas mãozinhas juntas vão ficando cada vez mais fortes. Mas tem um ponto também que é muito importante. Quando essa criança é privada de estímulos, ao invés dessas mãozinhas se fortalecerem, dessas conexões, elas começam, além de enfraquecerem, elas podem se soltar. E é o que a gente chama de poda, ou seja, essa via deixa de existir. Então, isso também pode acontecer, e por isso que faz parte do desenvolvimento da criança oferecer muito estímulo, certo? No momento adequado. Sim. E uma coisa muito importante que a gente precisa focar, por que a gente tem que entender como é que funciona o desenvolvimento cerebral, que é isso tudo que a Renata explicou, que foi fantástico. Porque o que acontece? A criança, ela nasce com essas infinitas possibilidades. Por que é muito mais fácil para uma criança aprender algo novo do que depois que a gente fica adulto? Exatamente por essa facilidade, né? O cérebro da criança é 2 vezes mais ativo do que o adulto. Aquele caminhozinho que a Renata explicou, que não foi fortalecido, ele se perde e é muito mais difícil a gente criar e poder fazer outras experiências. Então, entendendo como a criança funciona, a gente também pode oferecer o melhor para ela. E o mais interessante é que a gente olha para a criança com esse olhar mais amoroso e cuidadoso, porque às vezes a criança ela fica naquela fase dos porquês, ou naquela fase de querer entender, e de você falar não, e ela insistir, de falar não jogue, ela joga, não jogue, ela joga, ela repete aquilo, você fala, mas não é possível, o que está acontecendo? É porque ela testa todos os limites, ela testa como o mundo funciona. A criança, ela nasce com essa curiosidade de querer explorar. E quanto mais a gente poder entender que isso faz parte do desenvolvimento, menos a gente impede com que elas possam não atingir esse potencial tão rico. Então, com essa imagem que está aqui no YouTube, para quem tem interesse no Instagram, quiser ir para o YouTube, pode ir lá olhar. São muitas conexões, são muitas possibilidades. E aí agora a gente vai apresentar para vocês exatamente isso que a Renata falou por último. Quando a gente não faz o estímulo adequado, o que acontece com o cérebro? E, gente, é uma questão física, não é só uma questão de emocional e de essa criança está com frescura, alguma questão. Se a gente não oferece algumas coisas, ou se a gente oferece isso de uma maneira inadequada, acaba sendo prejudicial. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso.
Exatamente. A Catita até colocou aqui, né? Que testa a paciência, é isso mesmo. Vai lá, não põe o dedo, vai lá e coloca, mas isso a criança aprende por repetição. E aí, e depois os vídeos, quantas vezes a gente precisa assistir o mesmo desenho, o mesmo filme? E por que isso? Porque cada vez ela aprende, ela olha, ela tira um aprendizado diferente de cada vivência, de cada experiência, e ela vai construindo essa informação toda, e como diz a Bárbara, né, Bárbara, como que é o aprendizado? É um espiral de crescimento, né? A gente acha que o aprendizado é uma rampa, né? Que a gente nasce e a gente vai se desenvolvendo, ó que belezinha, nossa, ó, só subida. Mas não é. Na verdade, o que acontece é realmente um espiral. Então, a gente passa pela temática, por exemplo, teimosia. Acabamos aqui, ponto zero. Rodou 1 ano, teimosia de novo. 2 anos, teimosia de novo. 3 anos, teimosia de novo. Só que eu brinco que cada fase é do videogame, né? É mais difícil, porque aí você já tem, ó quantas vezes você já circulou o mesmo loop. Então, mas ao mesmo tempo, a criança, ela pode, se ela tem um desenvolvimento saudável, ela passou por aquele loop, a hora que ela repassa pelo período da teimosia, por exemplo, ela já tem mais ferramentas para lidar. Passou de novo, mais ferramentas, desde que a gente ofereça os estímulos adequados. Então, não pense que o aprendizado é assim, ó, porque não é. Às vezes a gente fala, nossa, parece que ele não tá aprendendo nada, ela não tá aprendendo nada do que eu tô falando. Eu falo uma coisa e ele não faz, mas não é assim, é uma coisa que a gente está sempre aprendendo. Enquanto a vida, há aprendizado e a gente não pode parar de aprender. Exatamente. Cada vez que a gente mais estuda, mais acha que sabe, a gente descobre que menos sabe, que mais precisa estudar. Então, por isso que estamos aqui, bora lá estudar. E nós trouxemos nesse slide aqui, para quem está no YouTube, que é do Centro de Desenvolvimento de Harvard. Para quem não conhece, eles têm um site maravilhoso, com muito conteúdo. Esse ano já tem muita coisa traduzida, alguns vídeos ainda estão em inglês, mas ainda tem muito material já traduzido, que vale super a pena. Eu, que sou apaixonada por desenvolvimento, amo, e inclusive trouxe aqui para vocês essa figura que nada mais é para mostrar do que o aprendizado. Então, o pico de aprendizado, primeiro das vias sensoriais ali, logo ao nascimento do primeiro ano de vida, depois da linguagem e depois o aumento das funções cognitivas. Mas, basicamente, no primeiro ano de vida, a gente tem o pico de todo esse desenvolvimento, de todo o pico das conexões neuronais. Então, por esse motivo que o desenvolvimento, a primeira infância, essa fase muito específica, é uma fase muito sensível a todos os estímulos que a gente vai proporcionar para essa criança. Para vocês terem uma ideia, eu gosto muito de trazer um dado. A gente fala que a criança nasce com o freio de mão puxado. Então, no intraútero é o período que mais se cresce na vida, em disparada. No primeiro ano de vida, a criança cresce 25 centímetros em média. No segundo ano, 12 centímetros e meio. Vocês têm ideia de quanto um adolescente que a gente, né, fala, nossa, espichou, passou pelo estirão, cresce? Em média, 15 centímetros por ano, ou seja, o crescimento dessa criança nesse primeiro ano de vida é muito acelerado. E tem uma coisa que acontece mais ainda, não é só o crescimento da célula, em número e em quantidade, tem a ver também com o processo de desenvolvimento e maturação. Então, é um período de um crescimento muito importante. E uma coisa que a gente já precisa entender é que se a gente oferece a oportunidade para a criança atingir o seu potencial, a criança vai atingir. A criança ela precisa somente de um ambiente preparado, harmonioso, para que ela atinja esse potencial. Como a doutora Renata falou, a criança ela começa a absorver o mundo desde o ventre. Então, as experiências intraúteros, elas são
muito importantes, porque a criança já começa a aprender. Então, assim, pensem no ambiente adequado, e a gente não está falando de ambiente físico só, né? De me preocupar com o enxoval, o berço, o que eu vou fazer. Mas o ambiente é o estado emocional dos pais, dos cuidadores, de quem vai estar ali. A criança, ela precisa ter uma boa referência de estabilidade emocional para que ela possa atingir. Então, quando a criança ela tá ali, a gente costuma dizer que os primeiros anos são esponja, né? Ela absorve tudo. Ela tá ali muito sobre observação e repetição. Então, é muito interessante, eu como psicóloga infantil, eu trabalho muito com a observação do comportamento e com o brincar, porque na hora que elas brincam, é que elas aprendem e elas representam o mundo. Então, é muito interessante quando eu chamo os pais para dentro da sala e na hora da brincadeira, a criança, quando ela vai ser a mãe, quando ela vai trabalhar isso, ela repete tudo. E aí a mãe fala assim, Bárbara, eu achei que ela nunca tinha escutado isso que eu falei. E ela repete aquilo, aquele ensinamento para a criança, aquele ensinamento que vai acontecendo. Então, assim, é muito interessante a gente saber que, aí eu gosto de dar esse dado que todo mundo fica chocado. Para a criança ela fixar um comportamento, ela precisa escutar e vivenciar esse comportamento 1.100 vezes. Então, assim, é um dado bem interessante, porque às vezes os pais falam, mas já falei 1.000 vezes. Aí eu brinco, ainda falta 100, continua que esse conteúdo vai ser absorvido. Então, a gente precisa entender que essa oportunidade, educar exige esforço, educar exige paciência e existe sim essa disponibilidade. Não adianta a gente querer só fazer pela criança se a gente não toma consciência de que quem está educando somos nós. Então, se a gente não se cuidar, a gente não consegue cuidar de um outro ser que está em desenvolvimento. Por isso que é o Pais Preparados, Filhos Felizes. A gente precisa estar preparado, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar em equilíbrio para que isso vá se desenvolvendo cada vez mais. E todos os impactos, tá, gente? Tudo que a criança vivencia e aprende, isso é mais importante. Exatamente, eu vou trazer um conceito, aproveitando que estamos falando aqui de neurociência, neuroanatomia, que é a importância do espelho, né? Então, as crianças vão aprender muito mais pelas vivências que elas estão observando do que por aquelas que elas estão ouvindo. Então, aquele ditado antigo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não funciona para as crianças. Elas estão ali, ó, quietinhas às vezes, e esponjas mesmo de tudo que está acontecendo no ambiente. Então, muitas vezes, até as crianças estão com alguma queixa, né? Geralmente a criança sinaliza quando não tem alguma coisa acontecendo muito bem, é mais fácil. Mas a gente vai olhar, vai procurar lá no fundo, na raiz do problema, que é muito que a gente orienta e sugere aqui no Pais Preparados, vamos achar a causa do problema, porque se a gente não vai lá na causa, a gente fica só apagando o incêndio e não tira, que não vai no cerne da questão. E às vezes são questões familiares, do núcleo familiar. Então a criança, ela acaba sendo um reflexo de tudo isso. E falando em neurociência, tem um conceito muito legal que é recente, relativamente recente, que é sobre os neurônios espelhos. Então, que foi descoberto lá na Itália, e o que eles viram? Como foi esse aprendizado? Que a gente pode, sim, aprender, inclusive ter ativação neuronal no momento que nós estamos visualizando um comportamento. Então, como o comportamento também é aprendido conforme as nossas experiências. Então, lá na Itália, eles estavam fazendo experimentos com macacos, e eles estavam lá todos com os eletrodos, e enquanto o macaco estava participando do experimento, os outros estavam olhando. E aí os pesquisadores começaram a perceber que não só o macaco que estava fazendo determinado experimento tinha uma área específica do cérebro ativada por ativação neuronal, como os macacos que também estavam olhando
o macaco praticar o experimento. Então, isso mostra como os nossos comportamentos influenciam diretamente as crianças, porque elas estão absorvendo, elas estão sendo esponjas de tudo que está ali no ambiente. Então, é muito interessante. Esse é o conceito de neurônio espelho. Então, muito comum, né? Quando acontece o ato do neurônio espelho, quando ele entra em ação, no ato de bocejar. Então, uma pessoa bocejou, todo mundo vai bocejar também. É justamente por conta do neurônio espelho. Mas, então, só para a gente entender que é a neurociência, que existe uma explicação científica para isso, ou seja, não é, é balela, a gente tem que se ficar prestando atenção no nosso comportamento na frente das crianças, não. Isso realmente existe, isso realmente faz parte do desenvolvimento. Então, é um ponto que é bem importante. Então, a gente precisa, assim, como pais, tentar ali, né, dentro das diversas adversidades, procurar o nosso eixo, o nosso centro, porque a gente precisa passar isso para as próximas gerações. Elas precisam estar nesse processo de evolução que é muito importante. Sim, uma coisa, né, até para só finalizar essa questão do neurônio espelho, muitas vezes os pais se queixam, aí me conta aí quem está assistindo se vocês passam por isso, de falar, meu filho não me conta o que acontece na escola. Não me conta. Eu pergunto, tá, como que foi a escola? Tudo bem. O que você fez? Teve alguma coisa legal? Nada, normal. Eles ficam assim, né? Me conta quem tem filhos aí se passa por isso. E aí eu faço uma pergunta que às vezes a gente não para pensar. Eu pergunto assim para eles: você conta para o seu filho como foi o seu dia? Porque, gente, parece bobagem, mas se a gente não tem esse hábito de conversar, a criança ela tem pouca abertura para fazer o mesmo, porque senão fica interrogatório. Pensa numa relação de amizade. Não dá para ser o seu amigo senta aqui com você e começa a te fazer um interrogatório. E assim, interrogatório, começa a fazer um monte de pergunta e você se sente o quê? Invadido, se sente, mas o que está acontecendo? É uma entrevista de emprego? O que é isso que está acontecendo? Então, assim, antes da gente querer que a criança aprenda um hábito, aprenda um comportamento, a gente precisa, sim, fazer o mesmo. Precisa conversar, precisa dialogar, precisa contar. Eu não estou dizendo que a gente precisa entrar com detalhes do mundo adulto, mas se a gente não ensina a criança a partilhar, a dar esse exemplo, a criança nunca vai fazer. E outra, essa capacidade de síntese, de resumo, é uma habilidade muito difícil, tá bom? Pegar 24 horas de um dia e resumir em 3 minutos, 1 minuto, é uma habilidade dificílima, que é uma das habilidades mais difíceis quando a criança aprende a ler e escrever, é a interpretação de texto. Então, assim, pensa só o quão importante é esses diálogos, porque você vai treinando a criança a aprender a pegar os pontos principais e dialogar. Então, antes de pensar sobre, por que meu filho não está fazendo isso? Por que meu filho não fala sobre como ele se sente? Será que você está falando como você se sente? Será que você está falando sobre o seu dia? A criança ela se sente muito mais aberta a partilhar se isso é um hábito da família. Então, isso é uma coisa importante, tem tudo a ver com essa formação cerebral. Olha só como o ser humano funciona. Funciona por espelhamento. Então, se a gente tem isso em mente, a gente precisa pensar, bom, eu preciso espelhar aquilo que meu filho precisa fazer. Então, não adianta a gente falar para o seu filho não ser estressado se você é uma pessoa extremamente estressada. Então, vamos buscar esse equilíbrio que é muito importante. Exatamente. Vamos dar um exemplo agora muito legal para quem está aqui no YouTube. E ele mostra um exame, que é um PET scan, e através das cores ele mostra a ativação das áreas específicas do cérebro, e ele vai comparar aqui o cérebro de uma criança saudável e de uma criança negligenciada porque vivia em alguns orfanatos. Então, essa pesquisa realmente aconteceu. A gente sabe que tem não só alteração da ativação neuronal, e por isso que a gente trouxe essa foto em cor,
e também como alteração do tamanho do cérebro dessas crianças. Ou seja, a gente precisa exercitar o nosso músculo, o nosso cérebro, para que realmente ele se desenvolva. E de que forma a gente consegue dar os estímulos adequados que uma criança precisa? Através de uma base forte. Então, vamos mostrar aqui para o pessoal aqui no Instagram, fica mais fácil de visualizar, tá, gente? Porque o pessoal do YouTube já está vendo, vou mostrar, tá bom. Muito legal. Então, mostra uma assimetria de cores, ou seja, realmente existe uma diminuição da ativação neuronal e da atividade cerebral. E em uma outra figura, a gente até apresentou na outra aula sobre ambiente tóxico, o que o ambiente tóxico faz com uma criança, tinha diferença no tamanho do cérebro da criança, através de imagens como a tomografia de crânio. Então, realmente, a gente mostra que esse cérebro precisa se exercitar. E como que a gente vai exercitar esse cérebro? Como a gente consegue oferecer? Qual é o nutriente disso? Duas coisas importantes: afeto e estímulos. Qualquer estímulo? Não. Precisa ser o estímulo adequado, no momento adequado, que é o que a gente chama de janela de oportunidade. Então, é você oferecer as atividades, as melhores atividades nessa faixa etária, para que a criança consiga desenvolver todo o seu potencial e que cada criança atinja o seu potencial máximo, tá bom? Então, nessa fase, principalmente nesses primeiros 2 anos, é como nós estamos formando a base da arquitetura cerebral, tá? A base. E por que a base? Porque é depois, em cima dessa base, que virão todos os aprendizados futuros. Então, vamos pensar aí quem é da construção civil, se eu estiver falando alguma besteira, me corrija. Mas a gente precisa do quê numa construção? De uma base forte, para que ela consiga sustentar a casa que vem lá em cima. Adianta a gente começar pela parede? Não. Adianta a gente começar pelo telhado? Não. A gente tem que começar por uma base forte. E quanto mais forte for essa base, maior a capacidade de sustentação de todos os aprendizados que virão lá na frente. Quando a gente tem uma base meia boca, o que vai acontecer? Provavelmente essa casinha vai ser construída? Sim, vai. Mas a probabilidade dessa casa ter problemas futuros é muito maior. E aí, para a gente reparar os problemas futuros em cima de uma base instável, a energia é muito maior, né? Então, vai demandar muito mais energia física, financeira, emocional. Então, por isso que vale a pena a gente sempre pensar nessa base boa, investir nesse primeiro momento, nessa primeira infância, que é a base da arquitetura cerebral. E é muito importante a gente falar que tem uma questão que a gente precisa falar sobre prevenção. Quando a gente vai tratar, por exemplo, uma doença em estágio avançado, dá muito mais trabalho do que a gente tratar no comecinho. Ou, melhor ainda, né, não deixar essa doença existir. Então, assim, isso é muito importante. A gente viu aqui na imagem do cérebro o quanto esses buracos pretos são esse momento de negligência. Então, a gente apaga, tem alguns pedaços do cérebro que apaga, porque, assim, como não é usado, como não é estimulado, apaga, e isso não é acendido novamente. Então, olha o prejuízo. Essa criança, se ela a partir dali, desse momento, ela tivesse um cuidado e uma atenção, ela poderia se desenvolver? Poderia. Mas ela vai atingir o pleno potencial que ela tinha? Não, porque ela perdeu uma grande oportunidade. Então, a gente precisa pensar sempre em prevenção, sempre naquilo que eu possa fazer. E a gente fala de prevenção e não em perfeição.
tá, gente? Não existe um pai ou uma mãe perfeito que não vai errar, não existe. Mas se a gente está o tempo todo buscando esse aprimoramento, entendendo que o que eu faço interfere, entendendo o que eu falo interfere, a gente vai tomar esse cuidado. E tá tudo bem você errar, desde que você ali preste atenção, volte, filho, me desculpa, não precisava ter gritado, ou fiquei nervoso, porque isso também é um ensinamento. Ele vai se descontrolar também, somos seres humanos, tá? Ser humano, ele é falho, a gente falha, a gente erra, mas quando a gente ensina para a criança a reconhecer o erro, a se redimir, a consertar, a gente está aprendendo uma coisa importante. Então, eu acho que até a gente já vai seguir ali para o próximo, falando por que é tão importante falar de prevenção. E existem vários estudos que comprovam isso. Exatamente. E um estudo até que ganhou o prêmio Nobel no ano 2000, que foi o de James Heckman, que ele conseguiu comprovar financeiramente, então, qual que é o ganho financeiro de se investir na primeira infância. Então, é um benefício que não é só ali no nosso núcleo familiar. Ele vai muito mais além, é um benefício para a sua comunidade, é um benefício para a sociedade, é um benefício para o seu país, é um benefício para o mundo inteiro. E isso foi cientificamente comprovado, né? Então, ele é um economista e ele conseguiu ganhar, inclusive, um prêmio Nobel. E ele mostrou lá que o programa de pré-natal é o melhor momento para você investir. Não lá na frente, numa boa escolinha, não lá na frente, na faculdade, e muito menos lá na frente, num bom MBA. É na primeira infância, né? Então, programas pré-natais, depois nos primeiros anos de vida, depois pré-escola, depois educação escolar e depois capacitação profissional. E aí ele faz um gráfico do esforço que você precisa fazer para esse aprendizado. Então, você consegue, quando você investe desde o comecinho, o seu esforço é bem menor e o seu retorno é muito maior, ao passo que, se você deixar para investir lá quando a criança tiver, né, já mais para frente, lembrando que sempre é possível, mas quanto mais se posterga esse time, você vai ter que investir muito mais, demandar muito mais tempo e energia para um ganho que talvez não seja tão evidente. Então, ou seja, vale a pena, é comprovado e tem muito o que a gente possa fazer dentro de casa para potencializar esse desenvolvimento. E aí todo mundo ganha. Não é uma coisa, é só o meu filho, não. Todo mundo ganha. Por quê? Porque a gente está falando de uma futura geração de líderes, de pessoas que estão aí para fazer um mundo diferente, que é o que a gente mais precisa, né? Sim. E uma coisa muito importante, gente, a gente precisa pensar que a gente está em um mundo cada vez mais tecnológico. E o que isso significa? As informações, elas estão na palma da nossa mão. A gente não precisa gastar tanta força e tanta energia para descobrir alguma coisa. A informação está ali. Mas o que vai diferenciar uma pessoa da outra? É essa habilidade de captar essa informação e usar as habilidades emocionais para se diferenciar. Então, várias profissões, né, já tem vários estudos mostrando que várias profissões vão deixar de existir, porque vão ser substituídas pelas máquinas, mas a máquina, ela não substitui essa capacidade de conexão, de empatia, de usar essas ferramentas. Então, quando a gente fala da base, né, e o Heckman, ele traz essa informação, ele é um economista, ele não está falando, ele não é médico, ele não é psicólogo, o que ele está explicando? Que se a gente tem uma base sólida, a gente consegue, inclusive, desenvolver essa capacidade de se reinventar, essa capacidade de reaprender. Uma das habilidades que a gente mais precisa investir nas crianças e nos adolescentes é essa capacidade de reaprender. Porque o que a gente sabe hoje, daqui 10 anos, possivelmente já mudou. A tecnologia, ela faz com que as informações elas mudem muito rápido. E se a gente tem uma personalidade muito rígida do não, era assim, é assim que eu fazia, é assim que tem que ser, e é assim que vai ser para sempre, a gente perde e a gente não consegue se adaptar. A gente precisa ter essa habilidade de reaprender, ensinar para as crianças que, olha, o mais importante é você
saber buscar informação. É muito que a gente fala sobre o autodidata, essa informação de pegar a informação e saber captar, introduzir essa informação de uma maneira adequada e eliminar aquilo que não faz sentido mais. Então, prestem atenção, nunca é tarde para a gente tentar recomeçar, tentar pensar, mas é um desafio da gente tentar reaprender. Vocês percebem que está cada vez mais difícil a gente acompanhar, a tecnologia está cada vez ali mais rápida, as pessoas são cada vez mais impacientes e a gente precisa entender que daqui para frente isso vai acontecer. Se a gente não fortalece isso, a gente vai ficando para trás. Então, é um ponto muito importante. Antigamente se preocupava muito, eu vou guardar dinheiro para a faculdade, mas pensem bastante sobre essa base, porque hoje tem muitas profissões que não existe faculdade para elas. Na verdade, hoje não é a faculdade, não é o diploma, é a experiência, é aquilo que a pessoa sabe fazer. Não adianta você ter um currículo super rico e você não saber fazer nada prático com aquilo. Então, isso é super importante. Exatamente, muito bom, Bá. Vamos para as dicas para encerrar? Exatamente. Então, olha lá o nosso cérebro fazendo exercício. Então, a gente pode fazer muita coisa. E lá no Instagram, no nosso grupo do Telegram, se você ainda não está por lá com a gente faz esse convite. Todos os dias tem conteúdo, tem dica, tem orientação, que o objetivo é esse, dar ferramentas para que vocês aí de casa consigam utilizar na prática. Porque não existe teoria se não funcionar na prática. Então, exatamente, já aproveita para estar com a gente também nesses canais. E uma coisa que é muito importante é a gente partir usar os pilares principais dos hábitos saudáveis. Então, para essa máquina que é o nosso corpo e a nossa mente estar sempre em equilíbrio, é importante a gente pensar na qualidade de sono, lembrar que a gente precisa de um sono reparador para que todo o conhecimento seja sedimentado, e é por isso que criança tem que dormir cedo, e é por isso que criança tem que dormir bastante, porque ela está aprendendo muito, ela precisa consolidar e solidificar tudo isso. Ela precisa de alimentação, então, a evolução, se a gente for parar para pensar na evolução da espécie humana, o cérebro cresceu muito quando a gente começou a comer melhor. Entrou a proteína, entrou a carne na jogada, e isso permitiu que a gente conseguisse ter uma estrutura diferente cerebral. Então, não estou falando em alimentação vegana, com carne, sem carne aqui, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa ter uma alimentação saudável, isso é muito importante, ter todos os nutrientes que a criança precisa para se desenvolver, porque se não tem nutriente, não tem crescimento, lembrando que ela está num pico de crescimento. Então, relaxar a mente, ter os momentos de socialização, a criança ela precisa de interação entre os pares. Então, nos primeiros 2 anos, o que ela mais precisa é de interação entre humanos, do olho no olho, do toque, do colo, do afeto. Ela precisa, para desenvolver a linguagem, ela precisa ouvir muito. Eu quero desenvolver a fala no meu filho, por exemplo. O que eu preciso fazer? Falar com ele, mas falar muito, né? Por mais que ele ainda não tenha o sistema fonatório ainda desenvolvido, antes dos 2 anos, completamente desenvolvido, ele está aumentando o vocabulário receptivo. Então, falar com a criança desde quando ela estiver lá dentro da barriga é importante. Ela nasceu, falar. Fala como está o dia, fala como está, que mês do ano, fala datas, dá detalhes, tudo isso é super importante. Sim, e gente, qualidade não quer dizer quantidade. Eu acho que essa pandemia foi a prova-chave disso. A gente teve que ficar 24/7 juntos, ou seja, a quantidade de tempo aumentou muito, mas isso não quer dizer qualidade. Então, se você
não consegue ter uma conexão para valer, isso acaba sendo prejudicial. Então, é muito melhor 10 minutos de olho no olho, de atenção, de presença, de troca, do que 2 horas ali sem vontade, sem energia, sem querer conversar, sem querer prestar atenção. Então, assim, a qualidade do tempo é a coisa mais importante que você pode fazer para desenvolver bem o seu filho, e não só desenvolver bem o seu filho, mas qualquer relação. Pense uma relação com o seu parceiro ou com a sua parceira. A qualidade do tempo são os pequenos momentos de conexão que fazem valer a pena, que fazem você querer alimentar aquela relação e de você se sentir amado. Então, a criança, ela precisa dessa troca. Isso é muito importante. Outra coisa que é importante que a gente falou é essa questão de entender como funciona cada etapa do desenvolvimento. Um grande erro que a gente tem é a gente cobrar a criança além do que ela pode fazer naquele período, ou vice-versa. A gente não dá a oportunidade da criança fazer aquilo que ela já é capaz de fazer naquele período. Por isso que as informações corretas são importantes. Tomem cuidado um pouco das coisas que a gente consome na internet. Não é porque está na internet que é verdadeiro. A gente precisa ter essa informação de uma maneira clara para que a gente possa estimular a coisa adequada no momento adequado. Isso é muito importante. Exatamente. E aí, pensando nessa estimulação, nessa interação, que a gente se esbarra aqui no excesso de tempo de telas. Então, hoje, também nessa situação, a exposição às telas acabou se excedendo bastante, e o que a Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive, recomenda é que abaixo de 2 anos seja 0 telas. E por que isso? Porque a gente sabe que nesse momento a criança precisa, para crescer, para ter um bom estímulo, do contato, da interação entre um ser humano. Quando ela fica na frente de telas, ela pode desenvolver, sim, uma única área cerebral, que é aquela responsável pela visão. Ela perde um tempo de interação que para ela é muito importante. Então, tudo que vocês forem fazer com as crianças, desde o momento que ela estiver lá no ventre, e que vocês puderem explorar todos os órgãos do sentido, o aprendizado vai se dar de uma forma muito mais eficaz. Então, imagina que você está ali brincando com o seu bebê na hora de trocar a fralda. Então, você vai, pega no pezinho dele, fala o número 1, aperta uma vez, olha o quanto de vias neuronais que estão sendo estimuladas. Então, você está falando o número 1, você está apertando o pezinho dele uma vez, tem o tato, tem a visão, tem a audição, você está dando uma sobrecarga de informações, e é isso que ele precisa para fazer lá aquele monte de sinapses e conexões. Então, não precisa dar um brinquedo caro, não precisa de nada disso. Pensar em atividades que você está fazendo ali no seu dia a dia, na rotina, e oferecer essa gama de possibilidades dentro daquela mesma atividade. Outro ponto bem legal é na hora da introdução alimentar, na hora da refeição. Então, ele está desenvolvendo tato, pede para ele cheirar o alimento, pede para ele pegar o alimento, escreve numa folha o nome do alimento, mostra para ele, fala o alimento, ou seja, a gente consegue, num único momento, fazer todo esse repertório de estímulos e amplificar o número de sinapses. Então, são coisas simples, mas que precisa da gente ali, disponíveis Sim. e interagindo, né? Porque é o que a gente já falou aqui até em uma live, que é o dar e receber. Então, a criança é esse jogo, essa gangorra. A gente dá um estímulo, espera a devolutiva dela. Dá um estímulo, espera a devolutiva. E não que acontece na hora da tela, a criança fica lá só sentada, recebendo. Tá? Então, Sim. Essa que é o grande diferencial dessa interação. E é muito interessante a gente pensar que esse desenvolvimento dos 5 sentidos, gente, ele precisa acontecer sempre, tá? Então, a doutora Renata deu aqui do exemplo, isso é bem bacana, mas, assim, uma criança de 10 anos, ela também precisa explorar. Então, assim, ela também precisa usar os outros sentidos dela,
pensem que o seu aprendizado, os 5 sentidos, gente, são a porta de entrada das informações do mundo externo para o mundo interno, tá bom? Então, a criança ela vai aprender através dos 5 sentidos e ela vai sentir através dos 5 sentidos. Então, se a gente bloqueia algum dos sentidos ou a gente negligencia um dos sentidos, a gente não dá a oportunidade da criança atingir o pleno potencial e nós adultos também. Preste atenção, se você tem explorado os seus sentidos, que aí entra muito naquela coisa que tem se falado muito nos dias atuais sobre o mindful, né? Mindfulness, que é assim, esse momento de estar presente. Por quê? Porque quando a gente está presente, a gente observa os 5 sentidos, a gente cheira, e sente o sabor da comida. Quantas vezes a gente engole alguma coisa e nem percebeu o que comeu? Então, são pequenas mudanças que são importantes para a gente tentar fazer. E isso entra nos pilares dos hábitos saudáveis. Mas como a gente está focando em arquitetura cerebral, a gente está sempre falando coisas que vão estimular o cérebro a desenvolver e aprender. Nunca é tarde, tá bom? Inclusive, tem algumas pesquisas em asilos, onde eles fazem estimulação sensorial para manter o cérebro do idoso ativo. Então, assim, olha só como isso é importante. Então, para o idoso brincar de massinha, o idoso pintar, o idoso fazer outras coisas. Por quê? Porque isso vai fazer com que aquelas conexões que ele ainda tem, consiga continuar sendo ativada. Então, preste atenção nesses detalhes, trazer esse equilíbrio. Eu sei que hoje tem muitas crianças ainda no ensino online, então acaba ficando muitas horas na tela, mas tenta trazer esse equilíbrio. A gente precisa tentar não fazer o nosso lazer também nas telas, tentar ajudar a criança a trazer esse equilíbrio, porque existem outras funções que precisam ser olhadas e não negligenciadas. Exatamente, e aí lembrar também da atividade física, que é um dos pilares e é extremamente importante para esse crescimento cerebral saudável. Além de todos os neurotransmissores, durante a atividade que a gente consegue aumentar a parte de oxigenação, que a gente consegue relaxar, ou seja, a gente potencializa esse cérebro para novos aprendizados que virão. Então, pensar em tudo isso, na importância de tudo isso e no reflexo de todas essas intervenções e de tudo que acontece no nosso dia a dia, que sim, a criança ela vai se beneficiar ou não do ambiente que ela está inserida. Sim, o que a gente quis, qual que é o nosso objetivo? A gente busca toda terça-feira, então para quem está novo aqui, está nos acompanhando, toda terça-feira às 16 horas, a gente dá uma aula sobre algum tema que seja importante. A gente acredita que se a gente traz a informação adequada, vocês, pais, podem ajudar as crianças a se desenvolverem, a gente fazer um mundo melhor e um mundo mais saudável. Então, a gente sabe que o futuro de qualquer sociedade depende dessa capacidade de promover o desenvolvimento infantil saudável, né, para a próxima geração. Então, a gente tem esse objetivo. Eu queria agradecer quem esteve aqui conosco e já avisar que na semana que vem a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é transtornos alimentares e autoimagem. Autoimagem, autoestima, então, ansiedade, quem come por ansiedade, quem tem ou não come, né? Compulsão alimentar, outras situações. Então, é um tema que pais pedem muito, né? Isso, anexia, bulimia, os pais pedem muito, porque falando de autoimagem, de autoestima, a gente entende um pouquinho essa questão dos transtornos alimentares. Então, o que eu quero avisar vocês? As aulas ficam disponíveis por uma semana, tá bom? Então, essa aula aqui, quem pôde assistir ao vivo, bacana. Se você achou legal, se você gostou, compartilha com uma mãe ou com um pai que vai se beneficiar com essas informações. Tem uma semana para assistir, depois ela acaba saindo do ar, mas toda terça às 16 horas a gente está aqui trabalhando para oferecer o conteúdo de qualidade com vocês. Então, agradeço aí as interações, obrigada, Kenny, Cleusa, que gostou da live. Para a gente é sempre um prazer, é a nossa missão trazer esses conteúdos para vocês. Exatamente. Se vocês quiserem deixar também algum comentário, tanto no Instagram quanto no YouTube, a gente responde também esses comentários. E o objetivo é entender se
o conteúdo fez sentido para vocês, até para que a gente tenha o estímulo de continuar as nossas aulas, os nossos encontros e trazendo mais conteúdo através dessa dinâmica, que foi uma forma que a gente encontrou de ajudar mais pessoas e não somente no nosso atendimento no consultório presencial. Sim, então temos encontro marcado, terça-feira às 16 horas, vamos falar sobre autoestima, autoimagem e transtornos alimentares, tá bom? Esperamos vocês, já chama as amigas, se cada um puder chamar uma pessoa, já ajuda super o nosso trabalho, a gente continua passando essa mensagem para vocês. Então, agradeço todo mundo que esteve aqui, espero que esse conteúdo tenha ajudado de alguma forma, e sempre um prazer estar com você partilhando essa parceria. Prazer é meu, pessoal. Uma boa semana, tudo de bom para vocês. E quem não se inscreveu ainda, vai lá no Telegram que a gente passa todas as informações por lá também. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, Bá. Tchau.